dia, irmãos. Vamos dar então continuidade à nossa escola dominical agora e ao estudo do livro de Levítico. Mas vamos iniciar a nossa aula com uma oração, pedindo a orientação de Deus sobre cada um de nós. Bondoso Deus e Pai, nós lhe damos graças porque Tu nos dás a oportunidade de estarmos na Tua casa, para aprendermos mais da Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, que vem a nós através da Tua palavra. Orienta-nos, abre nossos corações e mentes para que possamos compreender as lições que Tu tens para nós. Sê com cada um e abençoe-nos e perdoe os nossos pecados. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, semana passada nós fizemos uma introdução a respeito do livro de Levítico. Nós não terminamos essa introdução, eu vou terminar a introdução e a gente vai entrar no livro de Levítico. Mas para nos dar o pano de fundo, obviamente nós não vamos ler o livro de Levítico inteiro, né? Não vamos ler ele aqui, mas pelo menos para a gente ver o estilo da coisa, nós vamos ler o capítulo 1 agora como introdução. O capítulo 1 só para a gente entender como é que o livro está estruturado, né? Levítico capítulo 1, que fala do holocausto. Bom, algumas curiosidades, livro de Levítico, porque está falando, é um livro voltado aos levitas, que eram os sacerdotes, a tribo que foi escolhida por Deus para serem sacerdotes. E o sumo sacerdote era uma das famílias dos levitas, que foi no caso Arão, que era o sumo sacerdote, né? Então, esse livro é voltado aos levitas, obviamente não só a eles, ao povo todo, mas em especial aos levitas que iam fazer aquelas cerimônias, cuidar do templo. E o capítulo 1 fala a respeito dos holocaustos. Então diz lá: o Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará um macho sem defeito e matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor. Depois ele o cortará em pedaços junto com a cabeça e a gordura. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destroncará a cabeça da ave sem a separar do pescoço e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas
e o jogará junto ao altar para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Conclusão: não é do jeito que nós queremos. Deus dá a ordem clara, específica e detalhada. Jogue isto para o leste, virado para o norte, tire esta parte, coloque em ordem, acenda o fogo. Ele dá todas as ordens. O que ele está dizendo não é do jeito, não é de qualquer jeito. Tem um jeito específico de ser feito. E isso tem um sentido. Isso tem um sentido que é uma ordenança, que é o significado de tudo aquilo que a gente vai ver ao longo da história no Novo Testamento, depois quando vem Cristo. Mas o que é interessante a gente ver, e aí eu retorno a falar um pouco a respeito da introdução do livro de Levítico. Por que tudo isso? Porque este povo, eles não tinham, nós vimos isso a semana passada, eles não tinham um conhecimento profundo a respeito deste Deus de Israel. O que eles conheciam era o que tinha sido passado através de Jacó, que foi o patriarca deles. Jacó passou isso há quase 400 anos atrás. Eles não tiveram um livro para ensinar isso. Aquilo era passado de boca em boca. E esse povo viveu no Egito, um país idólatra, que adorava outros deuses, e eles podem não ter aprendido aquilo a fundo, mas eles observaram, eles conviveram com o paganismo. Então Deus precisa apagar da mente do povo dele aquelas coisas que estavam erradas, que eram impuras do pensamento pagão. Então, o que acontecia no Antigo Oriente, não só no Egito, mas inclusive entre os cananeus, essa questão de sacrifício era normal. Isso acontecia. E a tendência do povo hebreu seria de querer imitar aquilo, porque era aquilo que eles viam todo dia, que eles sabiam como era. Isso era feito no Egito, isso era feito em Canaã, por aqueles povos que viviam ali, os heveus, os jebuseus, todos aqueles que a Bíblia se refere, que moravam ali na região que era a terra prometida. Só que o significado disso para os povos pagãos era outro. O significado deles era quase como alimentar os deuses, era como aplacar a ira para obter o favor desses deuses. Eles acreditavam que oferecer esse sacrifício era uma forma de obter o favor desses deuses para o povo. Cada lugar tinha o seu Deus. A Cíntia falou isso agora de manhã. Cada cidade praticamente tinha um Deus específico, que muitas vezes era o mesmo Deus que reinava naquele local, só que com outro nome num outro lugar, Então, Vênus, o Apolo, cada um deles existia tanto na Grécia quanto em Roma, quanto em outros locais, mas em cada lugar ele era conhecido com um nome diferente. E este povo que o adorava acreditava que fazer esses sacrifícios era um meio de obter o favor desses deuses. Então, quando eles criam, por exemplo, os zigurates, aquilo é uma tentativa de fazer um caminho para que o Deus venha até eles e que eles possam subir até esse Deus. Então, normalmente o zigurate ele não é um templo, ele era meramente uma escadaria que levava até o mais alto possível, e lá no topo eles faziam um quartinho, um quartinho onde tinha normalmente uma mesa e uma cama, porque eles achavam que o Deus podia descer ali para descansar. Quando eles levavam os sacrifícios, eles levavam uma parte do sacrifício e deixavam lá para esse Deus. Obviamente o sacerdote subia lá, não contava para o pessoal que o sacrifício que ele levou ontem, hoje ele foi lá e pegou e tirou porque o Deus não comeu, ele não contava isso. O povo não sabia que isso acontecia dessa forma.
Então Deus tem que tirar da cabeça do povo hebreu esta ideia. E qual é o sentido? O sentido é que o sacrifício é para resgatar de pecados, como diz na própria palavra, para se resgatar de pecados é necessário o derramamento de sangue. Então o primeiro sacrifício talvez tenha sido os animais que Deus teve que sacrificar para fazer roupa para Adão e Eva lá no paraíso. Talvez tenha sido o primeiro sacrifício. Então o sentido disto era diferente. Uma outra coisa, essa questão da posição, fazer isso virado para o norte. Uma coisa interessante é que um dos deuses mais importantes entre os pagãos era o Sol, era o Deus Sol. Então muitos deles faziam a adoração a esse Deus Sol se virando para ele. Tudo que a gente vê aqui no texto bíblico em Levítico, de tal forma a pessoa que está ministrando, ou ela está de costa para o sol, ou o sol está ao lado, que é exatamente para tirar essa ideia de que não é o sol não é um Deus. Deus é o único, é este que nós estamos cultuando. E esses rituais que eram feitos pelo povo hebreu, é o que fazia com que eles se distinguissem dos demais. E isso de alguma forma explica porque o ódio que existe até os judeus até hoje. A gente vê claramente o ódio que existe aos judeus, principalmente agora, depois de outubro, que aconteceu aquela questão lá, tá o mundo em tudo quanto é lugar, é proibido falar mal de gay, de homossexualismo, de mulher, de negro, é tudo proibido, mas de judeu pode chutar a canela que não tem problema nenhum. Mas o que acontece? Qual era a diferença que fez essas leis fizeram para este povo? Então diz assim, que o ódio aos judeus, esse ódio ancestral, se deve a diferenças que havia na sua cultura, e a gente observa até hoje. Primeiro, eles adoravam um único Deus, em contraposição ao politeísmo reinante. Naquele tempo, adorar um monte de Deus não tinha problema nenhum. Tanto é que a grande briga dos judeus é que os povos que os dominaram, como o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, o que eles queriam era que eles adorassem ao Deus deles, não tinha problema nenhum, mas tinha que adorar o imperador, tinha que adorar a Artemis, o Baal, mais um monte de Deus. Queriam colocar uma estátua dentro do templo e eles falavam não, nós vamos adorar só um. Então esse é um dos motivos do ódio aos judeus. O outro, eles não tinham imagens representativas e não permitiam a coexistência dessas imagens dentro do templo, entre eles. Isso também era um motivo de horror para esses outros povos, porque eles queriam adorar, por exemplo, o imperador. Tinha uma estátua do imperador e eles se negavam a isso. Outra coisa, eles tinham um dia dedicado a Deus, o Shabat, que eles chamam, que é o sábado, para nós hoje, o domingo, onde eles não trabalhavam. Agora imagina, os judeus eram escravos nessa época, escravos desses povos que os dominavam. Como é que o cara chega e fala, não, olha, de sábado, esquece, nós não vamos trabalhar? Falou, cara, você é escravo, vocês estão aqui e tem que pagar imposto pro império, pro imperador. E eles falavam, não, de sábado nós não vamos trabalhar. Eles tratavam diferentemente os do mesmo povo, os hebreus, com leis civis que eram diferentes dos outros povos. Aquela questão das viúvas, dos órfãos, se o escravo, se for comprado escravo, depois de 7 anos ele é liberto, o terreno que ele deu em garantia, ou que vendeu, é devolvido. Tinham leis que eram só do povo hebreu, e isso era alguma coisa que os distinguia desses outros povos, e eles não aceitavam aquilo. Outra coisa, eles tratavam diferentemente a terra, com leis específicas. Da mesma forma que tinham leis específicas para o tratamento entre as pessoas, tinham leis específicas a respeito da terra. A cada 7 anos você tinha que deixar a terra descansar e a cada 50 anos você também, que é o ano
o ano agradável do Senhor, o chamado, toda vez que a gente vê na Bíblia falando o ano agradável do Senhor, está se referindo ao ano do jubileu, que era quando tinham 50 anos que a pessoa, os escravos eram libertos e as terras eram devolvidas aos verdadeiros donos, quando um hebreu era colocado como escravo de um outro hebreu, né? Então eles tratavam diferentemente a terra, porque a cada 7 anos ele não deveria plantar. Não era isso que eles fizeram, mas a lei dizia isso. Eles tinham leis de dieta, dietárias diferentes de outros povos. Eles não comiam carne de porco, eles não comiam sangue, não era qualquer carne que eles podiam comer, porque Deus ordenava, e aquilo distinguia ele daqueles outros povos. Eles tinham normas para o culto, é o que nós estamos vendo aqui. Casavam-se apenas entre si. Então aqueles povos ali falavam, mas esse pessoal é metido, é tudo diferente, como é que nós vamos dominar esse povo se eles não aceitam a nossa dominação? Porque o que era dominação? É mudar a língua, que de certa forma conseguiram quando eles foram para Babilônia. Eles praticamente esqueceram como se falava o hebraico, falavam depois o aramaico, né? O hebraico ficou restrito praticamente dentro da sinagoga ou dentro do templo, nas cerimônias, mas era isso, era alimento. Tanto é que é o que tentam fazer com Daniel. Quando Daniel vai para a Babilônia, tentam mudar a cultura dele através do quê? Uma alimentação idêntica dos babilônicos, e ele não aceita. Mudar então o idioma, a língua e os hábitos normais do dia a dia, o culto. Então isso é que gera este ódio ancestral ao povo hebreu. E agora então aqui a gente está vendo no livro de Levítico, no comecinho do livro de Levítico, aonde ele começa então a explicar como deve ser feito cada um daqueles sacrifícios, cada uma daquelas cerimônias, e ela tinha um significado. Vocês viram, vocês chegaram a ver, semana passada eu falei que eu ia mostrar um vídeo do tabernáculo. Se alguém assistiu a aula da escola dominical da semana passada na internet, eu coloquei lá na internet, no comecinho do vídeo da aula da semana passada eu coloquei. Não sei se vocês assistiram, precisa passar de novo aqui, eu acho que se precisar, vocês podem assistir em casa. Assista a aula da semana passada, que lá tem esse vídeo que mostra o tabernáculo, né? Mas daí então, entrando agora especificamente no livro de Levítico, no período de peregrinação no deserto, Deus vai se revelar a este povo. Ele vai, neste período, usar esse período para se revelar e para ensinar este povo, para que eles conheçam a Deus e aprendam a se relacionar com Deus. Como que é esta relação com Deus? Não é do jeito dos pagãos. Por isso essa ênfase tão grande, não é de qualquer jeito, porque se vocês fizerem de qualquer jeito, vocês vão fazer igual aos pagãos. O sentido é outro. O Deus pagão, ele precisa ser alimentado. O Deus de Israel, ele alimenta o povo. O Deus pagão precisa nós precisamos agradar ele para obter o favor. O favor de Deus para nós é gratuito, é graça. E uma coisa que é clara em todo o Antigo Testamento e no Levítico, e a gente vai observar isso, é que nunca foi por obras, sempre foi por graça. Porque este sacrifício, esses sacrifícios que eram feitos no livro de Levítico, por si só eles não têm poder algum. Eles não têm poder de eliminar pecados. Como diz, o sangue de animais, ele encobre o pecado. O sangue do sacrifício perfeito que foi feito por Cristo, ele apaga os pecados. O conceito é outro. Quando um animal era sacrificado, aquilo simplesmente era como se cobrisse, né? Então Deus olha para a tampa da arca, aquele sangue ali, ele não enxerga porque o sangue encobre. É uma figura de linguagem, obviamente. O pecado está encoberto.
Mas quando Cristo se oferece, o sacrifício perfeito, o Cordeiro Imaculado, o sangue dele tem o poder de apagar aquele pecado. Então, no livro que eu sempre comento a respeito desse livro, do Wiersbe, eu acho que tem um negócio interessante para a gente ler. Eu peço a licença para vocês para ler um trechinho. Eu sei que aí provavelmente vocês não vão conseguir ler, que é muito pequeno, não sei nem o que eu ponho, mas precisa ver se eu vou conseguir ler, né? Então diz assim, que algumas pessoas ficam escandalizadas quando descobrem que Jesus não morreu para nos fazer felizes. Ele morreu para nos tornar santos, para nos tornar os pecadores santos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, porque está muito ruim para eu enxergar isso aqui. Hã? Ele não morreu para nos fazer felizes, ele morreu para tornar os pecadores santos. Sereis santos porque eu sou santo. Foi uma ordem dada com frequência ao povo de Israel e repetida em 1 Pedro 1,15. O primeiro passo para a felicidade é a santidade. Se sua vida está em ordem com Deus, então você pode estar em ordem com os outros e com as circunstâncias da vida que o perturbam. Se o seu objetivo é a felicidade, você não conseguirá alcançá-la, mas se o seu objetivo é santidade, você também encontrará felicidade no Senhor. Ao usar sua mitra santa com a coroa de ouro, e eu vou mostrar isso, o sumo sacerdote identificava-se com os pecados do povo. Enquanto levavam as ofertas ao Senhor lá na porta do tabernáculo, assim como os cristãos levam os seus sacrifícios a Deus por intermédio de Jesus Cristo, hoje nós não trazemos ofertas na porta da igreja para ser sacrificado. Hoje nós oramos a Cristo e Cristo é o sumo sacerdote que leva as nossas preces a Deus, né? Então, o que torna é enviado, levam os seus sacrifícios a Deus por intermédio de Jesus Cristo, o que torna tais sacrifícios, que são as orações, aceitáveis. É só porque Cristo leva isso lá, é que Deus aceita. Esse é o sentido ele é o sumo sacerdote, né? Todas as ofertas do povo eram aceitáveis a Deus por causa da intercessão do sumo sacerdote. No entanto, nosso Senhor e intercessor no céu não precisa de qualquer veste especial, nem de uma coroa santa, a fim de ser qualificado para ministrar, pois Ele é o Santo Filho de Deus e nele não há pecado. Em 2 ocasiões nessa sessão, os sacerdotes são advertidos de que podem morrer se não obedecerem em tudo às instruções do Senhor. Ou seja, ele está falando aqui, ele está mostrando o quanto isso simplesmente era um símbolo, simbolizava o Cristo que viria e que ia se oferecer de maneira definitiva. E a ponto de falar, e a gente vê isso lá no capítulo 20, se eu não me engano, do Levítico, não é o 20, que fala dos dois filhos de Arão, que são mortos por Deus, porque eles levam fogo estranho para dentro do tabernáculo. Ou seja, não é de qualquer jeito. Isso tem um significado, é no capítulo 10, que fala da morte de Nadab e Abiú. O que aconteceu? Vamos ter que ler aqui. Eles eram sacerdotes e eles tomam a iniciativa de levar o fogo para dentro do tabernáculo, só que a ordem de Deus era que para acender aquele fogo era para usar brasa do incensário que ficava dentro do tabernáculo.
Então, para acender alguma outra coisa, tinha que usar aquela brasa, porque aquele era fogo que Deus tinha colocado. O que eles fizeram? Tiveram uma boa intenção, não sabemos se houve mesmo uma boa intenção, alguns dizem que não. Mas resolveram ter a iniciativa, fizeram fogo lá fora do tabernáculo, puseram fogo no incensário e foram para dentro para botar o fogo lá dentro do tabernáculo. Morreram os dois queimados. Não é de qualquer jeito. Existe uma regra para isso. Então, quando a gente fala a respeito dessa questão de que tem um jeito certo, é importante a gente pensar a respeito da mentalidade hebraica. Como é que os hebreus pensavam? Nós estamos acostumados no mundo, e nós comentamos a respeito disso na aula passada, no mundo nosso hoje, a separar as coisas. A nossa cabeça é uma cabeça grega, o racionalismo grego que vem lá com os filósofos, onde a gente pensa assim, olha, eu tenho a minha vida espiritual e eu tenho a minha vida no mundo, de trabalho, de escola, são duas coisas. É esta dicotomia do pensamento grego. Então os gregos acreditavam que o corpo, a carne, era algo mau, era ruim. Então não tinha como, você tinha dentro de você aquela coisa má, e a única coisa que era boa era espiritual. Então quando você está pensando em Deus, você está pensando a questão espiritual. Então aquilo que nós falamos é uma coisa interna, é uma coisa de meditação, não é o corpo. Os hebreus não pensavam nisso, os hebreus não pensavam dessa forma. Para eles era tudo igual. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus fez a criação lá no princípio e que ele viu que tudo era muito bom. Então não existe essa separação entre corpo e espírito, é tudo uma mesma coisa. Assim como não existe, e foi de alguma maneira tema do sermão da Cíntia hoje de manhã, não existe essa questão de adoração individual. A adoração é da comunhão, a comunidade, é o povo reunido. Todas as ordenanças de Deus no livro aqui de Levítico, ele não é para pessoas individuais, é para o povo. Quando se reunir o povo na frente da tenda do não sei o que, quando o povo estiver caminhando não sei o que, é tudo o povo. Não existe esta visão de uma coisa individual. Então, esse povo de Deus que foi criado lá a partir de Abrão, que tinha ido do Egito, saiu do Egito como um clã praticamente, né? Ainda era não era um povo. Por quê? Porque eles não tinham a terra ainda. Eles saem, mas não era a nação que ainda não tinha recebido a terra, e eles, então, Deus vai mostrando a eles como que eles deveriam adorá-lo, e aí vem então as ordenanças de cada um dos tipos de sacrifícios. Mas o que isto mostra? A presença de Deus em todos os aspectos da vida do povo de Israel. Então, a partir, vocês vão ver um slide aí, os sacrifícios que existiam no Antigo Testamento. Primeiro, o holocausto, oferta de manjares, sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa. São coisas até difíceis da gente conseguir saber qual a diferença de um para o outro. Tem uma tabelinha que mostra para a gente os diferentes tipos de sacrifícios. Então tem lá à esquerda, sacrifícios da categoria maior, consagração. Quais são? Holocausto e oferta de manjares, são os dois tipos de sacrifício. O holocausto, o que era? Um bezerro, ou um carneiro, ou uma ave sem defeito, que dependia da situação econômica da pessoa. Se a pessoa era mais abastada, ela oferecia um bezerro ou um carneiro. Se ela fosse mais pobre, ela oferecia uma pombinha ou uma rolinha. Descrição, o que era? A vítima é totalmente consumida pelo fogo, queimava tudo. Ocasião, propiciação pelo pecado em geral. Pecado em geral.
que demonstra dedicação, que demonstra dedicação do povo a Deus. Isso tem referência lá em Levítico, em algumas passagens de Levítico. Oferta de manjares. O que era oferecido? Grãos, flor de farinha, incenso, pão sem fermento. O que era? Assado ou grãos com azeite, vinho e incenso. Parte era queimado para Deus e outra parte ficava com os sacerdotes, porque os levitas eram alimentados com parte dos sacrifícios, né? Se fosse dos sacrifícios queimados, né? Que são não o holocausto, porque o holocausto queimava tudo, mas o sacrifício pacífico, parte ficava com o sacerdote, parte ficava até com os que ofereceram, né? E a oferta de manjares, então, era o assado, esses grãos com azeite, vinho, incenso, parte era queimado, parte ficava com os sacerdotes. E quando que oferecia isso? Gratidão geral e primeiros frutos, é o tal das primícias. Então, assim que recebiam os primeiros frutos da terra, eles uma parte levavam para o templo. E a referência também é Levítico 2, 6 também, assim por diante. Daí comunhão, sacrifício pacífico. Qualquer animal do gado sem defeito, pães e tortas. Primeiro oferecido ao Senhor e distribuído entre o ofertante. Então, ele levava isso, o ofertante levava isso para o tabernáculo. Uma parte era oferecido a Deus e a outra parte ele podia consumir com os seus, com a sua família, com os seus amigos ali. Veja, tudo isso é feito em conjunto, não é uma pessoa. O cara não leva um carneirinho debaixo do braço, chega lá e fala: olha, assa para mim, não é churrascaria, né? Assa aqui para mim que eu vou comer um churrasco aqui. Não, é com um grupo, com a família, com os amigos, né? É esta visão de comunidade que eles tinham. Então esse sacrifício pacífico era qualquer animal do gado sem defeito, pães e tortas. Primeiro era oferecido ao Senhor, distribuído ao ofertante, o restante. Quando que oferecia? Quando tinha uma bênção inesperada, a pessoa teve uma bênção inesperada, ele oferecia isso, ou para cumprir um voto, ou ação de graças. A referência está em Levítico 3 e 7. E por último, a última categoria maior, expiação pelo pecado: novilho, bode, cabra, ovelha, 2 rolas ou 2 pombos, ou 1/10 de uma efa de flor de farinha. 1/10 de uma efa, não sei quanto dá 1/10, não fiz essa conta aqui. 1/10 de uma efa de flor de farinha. Quando que era oferecido? Pecados em geral que ofendiam ao próximo, ocasião ou motivo, situação em que era necessário purificação. A pessoa fez alguma coisa errada, ela ia lá e oferecia de perdão por aquele pecado específico. Referência disso está em Levítico, uma série de passagens. E por último, pela culpa: carneiro sem defeito ou uma soma em dinheiro. Difícil determinar a diferença entre o oferecimento de sacrifício pelo pecado ou pela culpa. Os próprios teólogos não têm muito claro qualquer um qualquer outro. E quando que se oferece isso? Quando houve profanação de algo santo. Também referências Levítico 5 e diversos outros. O que nos leva à conclusão disso daqui? Este povo passava o dia inteiro fazendo sacrifício para Deus, porque para cada coisa que acontecia na vida deles, eles tinham que oferecer sacrifício para pedir perdão a Deus. Essa oferta pela culpa, pelo pecado em geral que ofenda um próximo. Quantas vezes na nossa vida, que até involuntariamente, nós não ofendemos pessoas, seja da família, seja na rua, seja dentro do ônibus, dentro do shopping. Você dá um esbarrão numa pessoa e não pede desculpa, você nem percebeu, você passa com um carrinho de supermercado em cima do pé do outro, né? A gente faz um monte de coisas, às vezes involuntárias, que a gente nem percebe. Então, o livro de Levítico
tenta mostrar para o povo o quanto esse povo precisa se santificar, porque caso contrário, vocês vão passar o dia inteiro só fazendo isso, ou vai ter que ter um caderninho de anotação, você não tem que ficar fazendo isso o dia inteiro. Cada vez que acontece pisei no pé do fulano, marca, escreve no caderninho, não fiz o não sei o que na hora certa, anota, e depois no dia seguinte você oferece, vai tudo para tentar apagar os pecados do dia anterior. Essa que era a vida desse povo, desse jeito. O que Deus está mostrando para eles vocês precisam se santificar, porque caso contrário, vocês vão passar o resto da vida de vocês fazendo sacrifícios. Este é o sentido, esse é o significado, é o povo perceber que eles precisavam ser santificados e mais ainda, que eles precisavam de um Salvador. Por isso que fala no texto bíblico, no Novo Testamento, Cristo fala claramente, o meu jugo é leve, porque ele tira do ombro das pessoas este peso de falar assim, eu sou um pecador, todo dia eu tenho que oferecer um sacrifício, eu tenho que ir até o templo, levar um animal para pedir perdão por alguma coisa que eu fiz ontem ou que eu fiz agora há pouco. Com Cristo isso some, isso desaparece. Então o sentido de todos esses sacrifícios que são feitos no Antigo Testamento, no livro de Levítico especificamente, é mostrar primeiro ao povo, e esse é o tema do livro de Levítico, primeiro, santificação. Sede santos porque eu sou santo. Isso é repetido, se eu não me engano, 11 vezes no livro de Levítico. O povo precisava se santificar, a questão da purificação, se lavar as mãos, lavar os pés, trocar de roupa. E isso, ao mesmo tempo que servia como santificação, foi uma marca, uma característica desse povo, que ajudou esse povo a caminhar no mundo em que nós estamos vivendo. Porque, como eu disse na semana passada, na época da peste negra na Europa, que morria gente que nem mosca por causa da peste negra, os judeus morreram poucos, não morreram tantos quanto. Por quê? Porque eles estavam habituados a se lavar, a lavar as mãos, lavar os pés, a tomar banho, a trocar de roupa. E a gente sabe que, ao contrário, há inclusive livros que contam isso, que um dos reis, eu não me lembro qual que foi, que ele falava assim, que era melhor não tomar banho, porque se a gente tomasse banho, a gente tirava aquela proteção natural da pele, e então era mais difícil de pegar a peste negra, quando era exatamente o contrário. O problema da peste negra era a sujeira. Dizem que veio por causa de navios que vinham lá do Oriente, trazendo coisas, especiarias, trazendo diversos produtos do Oriente para a Europa, que no porão desses navios entravam ratos, e daí quando o navio encostava no porto na Europa, os ratos saíam e infestaram a cidade. Dizem isso, que isso era um dos motivos. O fato é que os judeus morreram pouco. E daí o que aconteceu? O povo na Idade Média via os judeus não sendo afetados pela peste negra, falavam, esses caras têm parte com o demônio, porque não é possível, todo mundo morre e eles estão vivos. Por quê? Porque eles se lavavam. Por quê? Sede santos, purifiquem-se, era a ordem de Deus, vocês têm que se purificar para entrar na minha presença. Para entrar na presença de Deus, eles tinham que se lavar. O lavar-se efetivamente não purifica ninguém espiritualmente, nós sabemos, mas é um significado, um simbolismo da necessidade de purificação diante de Deus. Então era isso que esse povo fazia, se purificar o tempo todo. E aquilo demonstrava para eles o quanto eles eram dependentes de um Salvador, porque senão eles iam passar o resto da vida dentro de uma banheira. Iam ter que entrar na banheira e ficar o resto da vida dentro da banheira, porque saía de lá, saía na rua, já estava imundo de novo, né? E a prova disso, o próprio sacerdote, quando ia entrar no tabernáculo para oferecer o sacrifício pelo povo, antes ele tinha que oferecer um sacrifício por ele próprio, porque ele
era um ser impuro também, não era santo. Cristo, quando vem, ele não precisava disso, ele não precisava nem de roupa especial. Eu até falei que ia mostrar, eu vou mostrar aqui um slide que mostra a roupa do sumo sacerdote, para a gente ver onde está. Não me diga que sumiu o slide do sumo sacerdote, não. Então, essa era a roupa do sumo sacerdote. Então cada uma das coisas tem um significado, mas o que ele fala especificamente é essa coroa da santidade. Ele usava aquele chapéu que é chamado de mitra, e tem uma faixa dourada embaixo. Não sei se vocês veem, aqui em cima tem o chapéu e uma faixa dourada aqui. Essa faixa era de ouro, essa faixa era uma faixa de ouro, e ela tinha uma inscrição que significava o seguinte: santidade ao Senhor. Esse era o que estava escrito aqui. O sacerdote, ao entrar no tabernáculo, ele tinha que estar vestido com essa roupa, porque esse é o sumo sacerdote, é aquele que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer o sangue de um animal, que é o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, é uma das festas. Ele usava isso porque ele está levando o pecado do povo diante de Deus. Então a mitra dele tinha essa inscrição que falava santidade ao Senhor. O objetivo do livro de Levítico: sede santos porque eu sou santo. Então é uma representação, é um simbolismo de alguma coisa que viria lá na frente. O que a gente falou também na aula passada, era uma sombra do que viria no futuro. Conforme a gente vê a cultura hebraica, eu falei, o futuro não é uma coisa que está lá na frente, o futuro é algo que está atrás. Por quê? Porque eu não enxergo ele, eu não sei o que vai acontecer. Na visão hebraica, o futuro é algo que está atrás. Portanto, se ele está atrás, ele faz sombra. E o que é que está no futuro? Na promessa da palavra de Deus para o povo hebreu, de que um dia viria o Messias está atrás. Então o sacrifício que eu faço hoje, que eu enxergo, é a sombra do Cristo que está vindo atrás de mim. Eu vi uma sombra, e aquilo era um sacrifício, um holocausto, uma oferta de manjares, pelo pecado, pela culpa, era esse que era o significado. E o povo tinha que entender isto desta forma. Mas foi isso que aconteceu? Não. O que aconteceu é que eles passaram a ver os sacrifícios como algo em si mesmo, algo por si só. Ou seja, eu lavar as mãos me santifica. Nós sabemos hoje que não. Por quê? Porque nós temos a Bíblia inteira, nós sabemos que o que nos santifica é o Cristo, é a palavra dele, é o sacrifício que ele fez. Naquela época eles não tinham. Eles achavam que se lavar era santificar-se. Eles achavam que oferecer sacrifício era obter perdão. Eu posso fazer tudo que eu quiser, porque daí amanhã eu vou lá, ofereço um sacrifício e está tudo bem. E essa que foi o grande problema, e é o grande problema que nós vamos ver depois no Novo Testamento, que acontecia com os fariseus e com as pessoas no templo naquela época. Era algo exterior, não era algo interior. Então o que a gente mais vê nos livros que comentam a respeito disso é o Levítico, o sacrifício do Levítico, ele não tem poder para mudar coração. O máximo que ele tem poder é para ajudar a pessoa a demonstrar santidade, a demonstrar consagração a Deus, mas ele não muda o coração. Então quando Deus fala de uma nova aliança que seria feita no Novo Testamento, que não precisa, onde o seu coração vai ser mudado, as pessoas não precisarão ensinar, falar para os outros a respeito desse Deus, porque eu vou colocar isso no coração deles. Ele diz isso, o texto bíblico diz exatamente isso, porque o Espírito Santo vem e o Espírito Santo habita dentro de nós e faz com que esta mudança, que a gente nem perceba, mas ela acontece.
Naquela época não era deste jeito, as pessoas acreditavam que esses sacrifícios que eram ofertados, eles por si só eles já tinham o poder de transformar a vida deles. Eles achavam que o sacrifício por si só já tinha, então eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser, mas depois eu vou lá no tabernáculo, levo uma oferta e está tudo bem, está tudo sem problemas. E para mostrar o quanto Deus coloca isto como algo importante, e uma característica da cultura hebraica é de que todos os eventos que acontecem na vida do dia a dia das pessoas estão ligados a Deus. Não há essa separação de vida mundana, de vida civil e vida religiosa. Não existe isso, né? As festas, todas elas que eles comemoravam, eram primeiro ordenadas por Deus e significavam o quê? Períodos importantes na relação deste povo com Deus. Hoje a gente vê, por exemplo, feriados no mundo em que a gente vive hoje, é feriado do dia do cachorro, dia do gato, dia do amigo, dia do inimigo, dia de quem eu gosto, dia de quem eu gosto, um monte de coisas que não fazem sentido. As festas que Deus ordena são festas que estabelecem falam a respeito da relação de Deus com o seu povo. Então, por exemplo, o Ano Novo é um ano que Deus está dando. Deus é que está oferecendo esta dádiva de mais um ano para o seu povo. A festa do dia da expiação, que é o dia do perdão, que eles chamam de Yom Kippur, que é esta, que quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou no tabernáculo, ou quando tinha o templo, no Santo dos Santos, no templo, onde tinha a Arca da Aliança, e lá ele oferecia sangue para perdão do povo todo, pelo pecado de todo o povo de Israel. Era uma festa, representava o quê? Da relação do povo, e mais uma vez, é do povo, não é do indivíduo. Essa visão que a Cíntia falou hoje, não sou eu, não significa que a gente não deva ter uma comunhão individual com Deus, mas o sentido da Bíblia toda é de grupo, é de congregação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Pessá, a Páscoa, lembrava o quê? A saída do povo do Egito, quando Deus liberta o povo depois de mandar as pragas para o Egito. Sucote, cabanas, o que significa essa festa? É quando eles lembram exatamente o período de peregrinação deles no Egito, quando eles ficaram 40 anos andando pelo deserto. Então, a festa de cabanas, a festa de Sucote, tanto é que hoje eles comemoram desse jeito. As pessoas, não sei se vocês já viram, tem vídeo na internet que mostra isso, as pessoas constroem na rua, em Jerusalém, cabanas com materiais específicos lá, tipo folha, põe um telhado de folha de palmeira e tal, e elas passam o dia das festas. Não é que eles passam lá o dia inteiro, mas eles comem ali dentro, a família vai para lá, come, fazem suas orações ali, para quê? Para lembrar o período de peregrinação do povo pelo deserto. Então veja o quão foi importante, porque até hoje, depois de mais de 2.000 anos, mais de 3.000 anos, o povo continua lembrando daquelas coisas que Deus fez lá no passado. Tem uma história interessante que conta assim, diz que alguém, eu não vou lembrar quem foi, a pessoa pega e fala assim: como é que pode um povo que, mesmo passando por tantas dificuldades, tendo sido expulso da terra um monte de vezes, foram expulsos, primeiro que Jacó vai para o Egito, depois vem para cá, tem guerras, acontece um monte de coisas, guerra entre eles, separa o Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino do Norte vai para o exílio, nunca mais volta, o Reino do Sul vai para a Babilônia, depois é disperso,
fica quase 2000 anos longe da terra e esse povo ainda mantém a mesma cultura, a mesma língua, tudo igual. Então alguém pergunta para um rabino, pega e fala assim, eu não consigo entender como é que o povo hebreu conseguiu se manter a sua cultura, apesar de tudo que aconteceu durante tanto tempo. E daí o rabino responde para ele, fala assim, olha, você é evangélico, isso nos Estados Unidos, né? Me conta a história do navio Mayflower, que mandou os imigrantes da Inglaterra para os Estados Unidos, que eram todos puritanos, né? Eram os puritanos que fundaram a questão do evangelho, do protestantismo nos Estados Unidos, né? Eles realmente saíram lá da Inglaterra, não sei que ano que foi, mais ou menos, tal, saíram, vieram para cá. Daí o rabino pega e fala, como é que foi a viagem? O que aconteceu na viagem? Você sabe contar? Não sei com detalhes. Você sabe o que eles comeram? Não. Ele falou, a diferença é, nós, judeus, sabemos, a viagem que nós fizemos do Egito até Israel, nós sabemos quando foi, o que aconteceu, como aconteceu, nós lembramos até o que nós comemos no dia. Nós nos lembramos que nós comemos de pé, com a sandália nos pés e um cajado na mão, e que era para comer assado e não era para deixar nada para o dia seguinte, tinha que comer tudo, se sobrar tinha que pôr fogo. Nós lembramos de tudo isso, e até hoje esse povo continua lembrando dessas coisas. E essa festa, que é a festa da Páscoa, é uma das festas que são contadas até hoje, e reflete o que? A relação do povo com o Deus. E por último, esta aqui é a festa do Purim. A festa do Purim é a história de Esther, quando o povo hebreu deixa de ser morto, na época do Mardoqueu, aquele que era o primeiro lá do rei Assuero, que queria destruir o povo hebreu, e a Esther consegue fazer com que o povo não seja destruído. É a festa do Purim. E o jubileu, que é a cada 50 anos, quando a pessoa deve ser perdoada as dívidas, os escravos são libertos, e a terra também tem descanso de um ano. Essa é a festa do jubileu. Então, todas essas festas fazem sentido, mostrando a relação do povo com Deus. E o importante, então, no livro do Levítico, que a gente deve guardar, e na semana que vem nós vamos ver o livro de Hebreus, explicando o livro de Levítico. O livro de Hebreus explica Levítico, né? Então nós vamos pegar no livro de Hebreus 2 capítulos do livro de Hebreus, que nos explica qual é o sentido do livro de Levítico, toda essa parte de holocausto, de ofertas, de sacrifícios, mostrando como é Cristo, aquilo estava representando Cristo que veio. Então esse que é o sentido. Então o que nós devemos guardar desta aula de hoje? Nós não precisamos decorar os holocaustos, tá? Quando a gente for fazer a prova, não vou perguntar como é que é o holocausto, nada disso, não, porque nem eu sei. Não é esse que é o importante. O importante é a gente saber o que Deus quer mostrar ao povo, que o povo precisa, primeiro, se santificar, e segundo, que para se santificar eles precisam de um Salvador, porque senão eles vão passar o resto da vida oferecendo sacrifício e tomando banho. Essa que é a grande mensagem. Creiam no Messias que virá, porque ele vai fazer tudo isso de maneira definitiva e completa. Essa é a grande mensagem do livro de Levítico, que a gente deve guardar dessa primeira parte. E a segunda parte que a gente vai ver, que são as leis que falam do dia a dia, da relação das pessoas, que influenciou grandemente o mundo em que nós vivemos hoje. Se o mundo ocidental, o detalhe,
influenciou o mundo ocidental que nós vivemos hoje, que está todo mundo querendo acabar com a cultura ocidental, né? Estão querendo acabar com a cultura ocidental. Hebraico-cristã tem que apagar, né? Então eles estão querendo colocar no lugar agora o Islã, né? Isso, principalmente na Europa, é isso que está acontecendo. Agora, tudo de bom que nós temos coisas boas no Oriente, no Ocidente, mas tudo que nós temos é devido às leis da Bíblia. Se a gente for ver, tudo as coisas boas que tem aqui no Ocidente são coisas que já foram dadas por Deus na Bíblia, dentre elas no Levítico, e essa é a segunda parte do livro de Levítico que a gente vai ver também, então mais para frente. Ok, meus irmãos? Então a aula de hoje era essa. Eu peço que Deus nos ajude a compreender isso de maneira definitiva, né? Que seja uma bênção na nossa vida. Amém? Até a próxima aula.